Olá, gostaríamos de agradecer a participação de vocês em mais um programa Painel Condominial. Nós, da equipe TV Síndico Legal, estamos seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde referente à pandemia do novo coronavírus. Antes de começar, gostaríamos de pedir para que você que não se inscreveu no nosso canal no YouTube, TV Síndico Legal, se inscreva. Dê também o seu like e o seu comentário para nos incentivar a trazer e gravar mais conteúdos para vocês. Está começando mais um painel condominial. Recentemente, o presidente da República, Jair Bolsonaro, editou a medida provisória 936, que institui o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e de Renda durante o estado de calamidade pública. Muitos brasileiros estão confusos, com medo, pois essa medida ela pode reduzir salários e até mesmo suspender. Para falar um pouco sobre como funcionará essa medida provisória dentro dos condomínios, nós convidamos o advogado especialista em direito condominial, Miguel Zain. Miguel Zain, doutor, seja bem-vindo ao nosso programa Painel Condominial. Olá, Torreá. É uma honra participar mais uma vez aqui do painel condominial. Hoje, para a gente falar um pouco sobre mais uma norma de exceção que o governo federal editou em caráter de medida provisória, né? E que é a MP 936, que ela trata justamente nesse período aqui, trata-se de um programa emergencial de emprego e renda. Obviamente que toda iniciativa privada, empresas e outros setores, os condomínios também fazem parte da iniciativa privada também, né? Tem trabalhadores CLT, são afetados e podem, essa medida MP, ela vem justamente para auxiliar esses empregadores, né? Nesse momento difícil dessa pandemia, e também, de uma certa forma, auxiliar as empresas, os empregadores, que poderão fazer a suspensão, ou até mesmo a redução da carga salarial e também da jornada de trabalho. Doutor, e quanto tempo dura essa redução? Bom, veja bem, o empregado poderá ter o salário dele reduzido por até 90 dias. Isso decorre da própria legislação. Tá? E como que irá funcionar essa medida provisória nesse sentido? Bom, nesse caso, o empregador ele poderá reduzir veja bem, ele poderá reduzir o salário, no caso 25%, 50% ou 75%. Poderá reduzir o salário em conjunto com a carga horária também. Tá? Há essa faculdade, e bem lembrando, isso aquele condomínio que tem o empregado direto, que é empregador, tá? Empregado direto, ele pode fazer isso. Para isso, ele vai ter que falar com a sua administradora, com o seu setor contábil, para poder implementar dessa forma. E como que deve funcionar esse acordo entre empresa e funcionário? Bom, esse acordo tem uma plataforma na web, né, que ela chama, é um aplicativo, né, empregador web. Ela deverá, os termos desse acordo deverá ser implementado através desta plataforma para poder entrar no sistema e aparecer como que aquele empregado, empregador fizeram esse acordo no caso de suspensão ou da redução do trabalho. A grande preocupação dos brasileiros hoje, durante essa pandemia, durante esse grande problema econômico que o país vai passar e está passando já, é quanto ao salário. Como que fica o salário desse empregador? Bom, no caso, ele fazendo essa redução de salário, veja bem o que essa MP fez, Torreá. O trabalhador ele vai receber proporcional à redução do empregador, né? Mas há uma diferença, aquela diferença será pago pelo governo federal. Então, tudo isso aqui está regulamentado na medida provisória, né? Que é uma medida, como eu falei no início, que ela vem para auxiliar tanto o empregador
como o trabalhador, ou seja, faculta ao empregador a redução do salário, ele pode reduzir, né? O empregador vai pagar proporcional, entretanto, o governo vai complementar aquela outra parte. Tá, mas existe uma dúvida. O repasse do governo vai cobrir todo o salário ou existe algum valor? Não necessariamente, né? Ele não necessariamente, porque o valor que o governo vai passar é o valor referente ao seguro-desemprego, tá? Então, muitas vezes, aquele valor do seguro-desemprego não vai alcançar aquele valor de redução. Mas, de qualquer forma, o trabalhador também vai ter uma complementação a mais pelo governo. Doutor, e como que pode ser feita essa negociação entre empresa e funcionário? Bom, essa negociação pode ser feita através de um acordo individual entre o patrão, no caso, entre o condomínio empregador, né, e o funcionário. Ele pode ser feito. E existe uma faixa salarial que está lá numa tabela, na MP, com melhores explicação, que pode ser feita essa redução. Inclusive, recentemente, os sindicatos houve uma ação judicial, o sindicato reclamando com relação a essa parte da MP, que desse acordo poderá ser realizado diretamente entre o empregador e o empregado. Os sindicatos achavam que deveriam passar pelo sindicato. Essa ação foi até o STF acabou de julgar recentemente essa ação e falou que necessariamente não. Nesse período, no caso dessa MP, não. Pode sim ser realizado o acordo entre empregador, ou seja, o condomínio empregador e o seu funcionário. Doutor, o trabalhador, existe um medo, né, dele fazer um acordo com a empresa e posteriormente ele ser demitido. Ele pode ser demitido após esse acordo de redução ou suspensão do salário? Não necessariamente, não imediatamente também. Essa MP, ela traz até a chamada estabilidade provisória para o empregado, né? Pelo mesmo período que foi suspenso o trabalho, ele tem também uma estabilidade, ele não pode ser dispensado nesse período. Certo, então ele ganha uma certa estabilidade. O senhor falou de suspensão. Como que funciona essa suspensão de trabalho para quem optar por essa medida? Bom, a suspensão ela pode ocorrer, que é outro caso, né? A suspensão do trabalho, que daí, no caso, o governo se compromete a pagar o salário, que existe aqui na MP uma coisa, a redução, que aí é a redução do salário e redução de jornada, que o governo complementa aquele valor que foi reduzido. E existe também a suspensão. Neste caso da suspensão, veja bem, a redução é até 90 dias, a suspensão é até 60 dias. Poderá ser suspenso o contrato de trabalho, só que nesse caso o governo vai pagar o salário deste período. Mas ele vai pagar de que forma? Liberando o seguro-desemprego. Certo, então não é o valor do salário integral desse trabalhador, né? Necessariamente não. Ele vai liberar, o trabalhador vai ter. Olha só o que a medida pretende. Não, o trabalhador não perde o seu emprego, o empregador fica nesse período pandêmico com uma folga também, o empregador não trabalha, mas também não fica sem receber e fica recebendo o seguro-desemprego como uma benécia, um provento ou um salário pago pelo governo federal. E quem que pode aderir a essa medida provisória? Bom, essa medida provisória ela pode ser aderida por qualquer pessoa que seja CLT. Ela tem a regra geral. Aí cai na regra geral e qualquer pessoa. Lembrando que os condomínios, nós estamos falando para o nosso grande nicho dos condomínios, para os síndicos. Então, síndico, você que tem empregado direto, que é contratado direto no condomínio, saiba um pouco mais sobre a MP 936. Veja com a sua administradora,
veja com o seu contador o que você pode fazer até para reduzir um pouco, porque nesse período você deve ter alguma inadimplência, então para reduzir um pouco. Agora, por outro lado, também nós sabemos que nesse período de quarentena, os condomínios estão superlotados. Tem que ver, você tem que fazer uma gestão de pessoal, saber se você pode suspender, fazer aquela suspensão do trabalho, para o trabalhador não trabalhar, ou você pode fazer a redução, que é outro caso, por até 90 dias. Então, precisa se fazer uma boa gestão com relação a isso aí. Doutor, essa medida ela vem para acalmar os ânimos, né, da população, para que elas não fiquem tão receosas quanto a perder emprego, não ter o salário. E então, obrigada por esclarecer essas dúvidas, ajudar a população a entender, principalmente aquelas pessoas que vivem dentro dos condomínios, aos síndicos que estão nos assistindo agora. E gostaríamos que o senhor fizesse algumas considerações finais referente à medida provisória 936. Bom, a medida provisória 936 é mais uma regra de exceção, nesse momento de exceção que nós estamos vivendo. Idem a MP 1179 também, que é outra regra de exceção, onde está mudando, tendo um impacto nos condomínios com relação às assembleias virtuais, com relação ao impedimento de uso das áreas comuns para que não haja aglomeração, questão de obras, enfim. Essa MP é uma medida, eu penso que certeira, do governo federal, onde ela vai atender todas as entidades na área privada, né? E os condomínios fazem parte, então, deste grande nicho. Isso você pode, como eu já repeti, você pode fazer essa negociação, no caso, o condomínio sendo empregador. No caso do condomínio não sendo empregador, ter uma terceirizada, o síndico pode solicitar isso para a terceirizada, porque a terceirizada também, por ser uma empresa da iniciativa privada e ter trabalhadores pela CLT, também poderão ser feito isso. E, por último, eu gostaria de mandar um recado para todos que saiam nas ruas com a máscara, usem as máscaras, fazem uso das máscaras e do álcool em gel, né? Álcool em gel para a gente se prevenir nesse momento pandêmico desse vírus tão letal e tão perigoso. Um abraço, muito obrigado. Por maior que seja a insegurança durante esse período, é importante saber que as medidas que estão sendo tomadas servirá para minimizar o desemprego e o impacto econômico para as famílias brasileiras durante a pandemia do novo Covid-19. Essas e outras entrevistas vocês acompanham na TV Síndico Legal no YouTube. Se você não se inscreveu, se inscreva. Acompanhe também nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, e também no portal sindicolegal.com, Leis e Gestão Condominial. Obrigada e até o próximo programa.